Olá, turminha! Dando continuidade às atividades complementares do nosso livro, vocês vão abrir hoje a apostila na página 72, certo? Abriram? Muito bem. Eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer nessa atividade. E vou ler, como havia prometido na aula passada, a história de Gaia. Gaia, parte 2, certo? Lembram de Gaia? Gaia era a deusa da terra. Estão lembrada? Certo? Tinha um filho caçula. Como chamava seu filho? Cronos. Cronos tinha um filho que se chamava Zeus. Estão lembrado? Muito bem. Então, na atividade 2, vocês vão copiar, aliás, vocês vão resolvê-las no livro. Então, você vai ler, eu vou explicar. Em muitas histórias gregas, homens e deuses estão sempre em busca de informações sobre o futuro. Eles consultam os conselheiros dos oráculos ou utilizam lugares e objetos mágicos para conseguir as respostas. O que Gaia aprendeu sobre o futuro ao olhar as águas do Lago Mágico? Você vai descobrir quando eu fizer a leitura. AB. Veja a posição da letra H nas palavras a seguir. Escreva outras 6 palavras em que essa letra apareça na mesma posição. Então, veja bem. Homem e história. Qual é a posição da letra H na palavra homem? Ela está no começo, no meio ou no final? E na palavra história? Viram? Então, é fácil. Na palavras conselheiros e olhar, a letra H está em que posição? No começo, no meio ou no final? Olha, observa e faça o que se pede, certo? A atividade C, veja bem, está escrito assim. Imagine que você pudesse consultar um lago mágico e visualizar o seu futuro. Então, você poderia ir consultar um lago e ver o que ia acontecer futuramente com você. Você vai escrever um texto narrativo. Como viu no reflexo das águas coisas que você não gostaria que acontecessem? E o que você fez para mudar isso? Sua história deve conter 4 parágrafos. Siga o roteiro e veja como cada um deles será organizado. Então, no primeiro parágrafo, você vai iniciar a história contando que existe um lago mágico e que mostra o futuro no reflexo de suas águas. E vai explicar também como você foi parar nesse lugar, aonde está o Lago Mágico. No segundo parágrafo, você vai contar o que você viu refletido nas águas do lago, a respeito do seu futuro, tá? E no terceiro e quarto parágrafos, você vai escrever o que você fez para mudar esse futuro tenebroso, certo? Aqui diz para você usar folha avulsa, mas você não vai usar, você vai escrever a história em seu caderno, certo? Então, não se esqueça, a história é no caderno. Não esqueça de colocar a comanda, tá? Alguma coisa assim, produção escrita, tá? Dá um títulozinho e pode fazer. Coloca a página também para facilitar quando a gente voltarmos na hora da correção, certo? Então, a professora vai ler a história de Gaia, parte 2. Prestem bastante atenção. Tentando proteger a vida de meu neto, voltei ao Lago Mágico para descobrir o segredo do futuro. Ao fitar novamente as águas prateadas, percebi que o futuro está sempre em movimento e que o gênio que as habitava era uma espécie de conselheiro, indicando-me as escolhas possíveis. A primeira cena mostrava a morte do pequeno Zeus. Afastei-me das águas revoltada. Depois, reuni toda a minha coragem e as observei mais uma vez. A segunda cena refletia minha imagem dentro de uma gruta. Foi então que fiquei sabendo o que deveria fazer. Reia, entregue seu bebê para mim imediatamente. Cronos não pode vê-lo. Fui dizendo assim que entrei no palácio de meu filho. Chorando,
a bela réia passou-me a criança envolta num lindo tecido branco. Eu o abracei com todo carinho. Auxiliada por meu companheiro Urano, corri até a gruta secreta e escondi o menino num cantinho aconchegante. Chamei uma ninfa para cuidar bem dele. A gente para por aqui. Eu disse para vocês que a história de Gaia tem 3 partes. Na próxima aula, leremos a terceira e última parte dessa história. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!